Eu sou o Leandro Viana e chegamos ao final de The Handmaid's Tale depois de 8 anos, 6 temporadas. Eu vi o primeiro episódio lá em 2017, onde começava a luta da June contra esse regime totalitário de Gilead. E, cara, esse último episódio é muito uma homenagem para quem acompanhou tudo isso. O episódio 9 foi o grande clímax. Já o episódio 10 resolveu histórias, deixou algumas pontas soltas para o spin-off que deve estrear ano que vem, espero, Os Testamentos, que é a série que vai continuar a história focando na Hannah, na filha da June. Enfim, eu ainda estou digerindo o meu sentimento porque eu acho que é um bom episódio, mas ao mesmo tempo, por ser o último episódio, eu achei assim meio meh. Em alguns momentos até achei chato, mas também me emocionei em cenas, tá? E claro, velho, que tivemos ali o fechamento de alguns arcos, como eu disse, e talvez muitos vão se decepcionar porque esperavam, sei lá, um grande espetáculo, mas é óbvio que não seria a June que sozinha iria derrotar todo o resto de Gilead em um único episódio. É aquilo, eles venceram uma batalha depois de 6 temporadas, isso é uma baita vitória. Então o episódio 10 foca nas emoções, mas aqui ó, sem enrolação, aumenta o volume porque depois da vinheta eu vou falar de todos os detalhes desse último episódio. Bora lá! E hoje eu vou ser diferentão, vou começar falando do final, porque essa cena nos leva ao início de tudo, com a June retornando lá para casa dos Waterford, toda destruída ali, só que dessa vez ela está de verde, o que pode ser uma simbologia aí com o vestimento das esposas. Mas ela sobe as escadas, vai para o seu quarto, ela tem as visões da Hannah, que é para lembrar por quem ela está lutando, e ali ela decide enfim escrever o conto da Aya. E talvez, cara, a cena mais emocionante de todas do episódio, eu acho que é a mãe da June incentivando a filha a escrever essa história, porque ela é uma história importante, é de perseverança, de raiva, de esperança. A maneira como a June enfrentou ali o sistema de Gilead pode encorajar mais pessoas a nunca desistir e ainda tentar procurar o lado bom das coisas, Então eu acho esse final perfeito. A luta da June apenas começou. Mano, depois de anos, de 6 temporadas, os Estados Unidos acabou de conquistar Boston. Esse foi o único ganho real de território durante toda a série. Se os americanos quiserem derrotar Gilead, nossa, isso vai levar muito tempo, Então se você esperava isso da série, você está errado. Então temos ali a June registrando a sua jornada, uma leitura para uma geração futura, talvez um livro que vai chegar nas mãos da Hannah, sabe? Então a June decidiu não descansar até que o mundo seja um lugar seguro aí para suas filhas. Então sobre o final, cara, eu não posso reclamar. Mas tem outras coisinhas do episódio aqui que, me incomodam, tá? E se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso e para celebrar o final de The Handmaid's Tale. Bom, vamos falar de Serena, que ajudou Boston a cair 2 vezes, essa foi uma ótima frase, E Serena teve o final que eu comentei para vocês o que aconteceria, um final agridoce ao meu ver, tá? Eu, Leandro, não gostei, mas também não dá pra dizer que ela teve um final feliz. A Serena perdeu tudo, quase tudo. Ela tá sem teto, sem amigos, sem status, glamour, não tem marido, nem passaporte, ela não tem nada. A Serena estava acostumada a ter tudo o que queria durante anos e agora ela não consegue nem ficar no abrigo por mais de 2 noites. A Serena nem tem roupa para ela e para o filho, é o que está no corpo, não tem fralda. A Serena parece realmente se sentir mal pela pessoa que era no passado. E se isso for verdade, ela vai ter que conviver com esse sentimento de culpa pelo resto da vida. E daí eu me pergunto se tudo isso é horrível mesmo. E sim, é horrível, mas eu ainda acho que não é o suficiente por um simples fato dela finalmente reconhecer que o Noah, que o filho é a coisa mais maravilhosa que ela poderia ter nessa vida e
e ele tá ali nos braços dela. Então, eu não sou do time que acha que a Serena se safou tão facilmente, mas eu acho que é um final meio covarde. É aquele, assim, ó, dos males o menor. E, tipo, o perdão que a Juni concedeu pra Serena é talvez um dos seus gestos mais fortes. Perdoar não é fácil quando tu é o injustiçado. E apesar de tudo, assim, de horrível que Juni passou, ela encontrou, então, uma nova força. Agora, se vocês querem saber a minha opinião, né? Eu fiquei puto com a Juni perdoando a Serena, né? O meu final seria Serena presa e tendo que viver sem o seu filho. Mas, enfim, esse perdão fala sobre quem a Juni é. Não é para absolver, assim, todos os crimes da Serena, mas é para Juni seguir em frente, tá ligado? Então, a Serena que é maluca, assim, de achar que esse perdão fala algo sobre quem Serena é. Aliás, sobre essa cena, eu fiquei com medo ali que, pô, tivesse rolado uma química ali, uma troca de olhares com o Mark. Pô, chega a ser engraçado que a patente militar dele é comandante. Aliás, ele é um dos personagens que pode aparecer em Os Testamentos, por exemplo, já que a gente teve uma menção ao seu filho, sabe? Quem sabe o filho continue o trabalho do pai, até porque, se for seguir os livros, a gente vai ter um salto temporal de 15 anos. E antes de continuar, deixa eu aproveitar aqui para fazer um super convite para vocês para participarem do nosso clube de assinantes do Nerdverso. Temos planos a partir de R$ 4,90. É como se fossem os membros do YouTube, mas todo mês tem sorteios de prêmios, de ingresso de cinema. Vocês já entram no nosso grupo do WhatsApp ali. Todo dia conversamos de filme, série, indicações, né? Falamos do dia a dia, o nome de quem faz parte do clube, de quem acredita no projeto aí, sempre aparece aqui do ladinho. Então, muito obrigado a todos vocês de coração, e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser fazer parte do Clube Nerdverso, tá? Lá vocês podem ver todos os benefícios também. Bora lá, gurizada! Agora eu quero falar de Giannini, e desculpa a minha ignorância, pô, mas eu não sabia que a Giannini tinha sido, assim, capturada pelos Guardiões lá quando aquele caos se instaurou no dia da execução das aias. Eu, sinceramente, pô, não lembro de terem mencionado isso semana passada, tá? Me corrijam aí se foi o caso. E com isso, tia Lídia, embora não pudesse voltar ao passado, né, para tentar consertar os seus erros, ela estava determinada a garantir a segurança da Giannini. Tia Lídia ali virou uma informante do governo americano, né, uma agente dupla, e eu espero sim ver ela em Os Testamentos, sendo ela de ligação com a Hannah. Mas enfim, vamos falar dessa cena. Novamente, eu disse para vocês que Giannini, ela iria se reencontrar com a Charlotte, né? E só um parênteses aqui, tia Lídia chamando a criança de Charlotte pelo nome que a Giannini deu, cara, é sensacional. Mas vamos para a cena. Eu acho a execução dela péssima. É muito estranho que seja jogado pra gente, sem contexto adicional, que a Naomi, que protegeu Charlotte durante toda a série, do nada ela chega ali toda aleatória e entrega a guria pra Giannini. Nessa temporada a gente viu Naomi totalmente sendo cega por Gilead, sabe? Então, o que levou ela a esse ponto? Como que ela mudou de ideia? Calma! Eu sei essas respostas, eu só disse que é muito ruim a construção da cena, a execução. Eu entendo o contexto, né? Que as coisas estão ficando muito perigosas em Gilead, que a maioria das pessoas que a Naomi tinha conexões, pô, elas estão mortas. As palavras do Lawrence pode finalmente, sim, terem tocado o coraçãozinho dela, que a Charlotte merecia mais, que uma mulher sofreria por estar em Gilead. E tipo, a Naomi não tem mais marido. Gilead não permite mães solteiras, mesmo que elas fossem viúvas, e talvez a Naomi percebeu que não se casaria de novo. Tudo isso faz sentido. Mas a Naomi não disse merda nenhuma, só entregou a criança. Então talvez essa cena eu fique muito puto, porque é um dos momentos que mereciam muita emoção, sabe? Era o reencontro da Giannini com a sua filha, mano. E sabe como eu, Leandro, melhoraria isso? Uma frase de 5 segundos. Era só Naomi entregar o livro que o Lawrence estava lendo com a guria e dizer o seguinte: já estamos no capítulo 12.
Isso mudaria tudo. Eu não entendo como que eles perderam essa oportunidade de fazer ainda uma conexão com o Lawrence, de como ele foi fundamental para mudar assim, a percepção da Naomi, tá? Comentem se vocês concordam comigo, se essa cena merecia esse algo a mais, esse plus, né, por ser uma das mais importantes do episódio, ou se vocês ficaram satisfeitos aí com o que foi entregue e eu que sou o grande chatão aqui. Agora vamos para os momentos que são assim para os fãs, como por exemplo a volta da Emily. Ela que foi uma figura tão importante para June. Foi a Emily que colocou a June no caminho da rebelião e a Emily está ali para nos lembrar que a raiva é sim uma resposta apropriada e necessária para esse tipo de tirania. Acho que a Emily é uma das personagens mais importantes da série e ela dizer que não abandonou a sua família porque o que ela está fazendo é por eles, é uma frase poderosa e importante para June seguir a sua vida tentando buscar a Hannah. A gente teve ali uma explicação que a Emily, ela continua lutando internamente, né? Ela é uma Marta disfarçada e trabalha para um comandante que, simpatiza com a causa e até deixa ela manter contato com a esposa e com o filho por meio de ligações. Então, a atriz, ela deixou a série depois da 4ª temporada porque decidiu se afastar de Hollywood por alguns anos. E agora temos aí uma explicação de onde Emily estava. E no fim a gente é recompensado então com uma cena linda do muro que ostenta ali nomes resgatados em grafite. O muro, que era ali antes um lugar de medo, punição e morte, que antes silenciava, agora ele fala através de tinta e da memória, né? Ele está ali se recusando em ser esquecido. Tivemos também a cena da June e imaginando como seria sua vida se Gilead nunca tivesse acontecido, reunindo as personagens marcantes da série em uma noite de karaokê. E de novo, isso é uma grande homenagem aos fãs, porque, sinceramente, assim, em relação ao episódio, não acrescenta muita coisa. E para finalizar o vídeo, quero falar do Luke, né? Onde eles têm uma conversa ali ao mesmo tempo emocionante, mas que me deixou confuso, para não usar outra palavra. Como assim que o Luke e a June, eles ficaram de boa com cada um indo para um lado nessa guerra? A gente se encontra lá na frente, né? Então, a paixão por derrotar Gilead superou o amor que eles sentiam um pelo outro. Eles não conseguem sim ter um relacionamento até que a Hannah ela volte. Eu fiquei triste porque nem um beijo, um abraço eles se deram. A pergunta é se teremos a volta do Luke e da June em Os Testamentos, pelo menos como algum easter egg no final, tá? Eu apostaria que eles aparecem, assim. Então, o protagonismo de Os Testamentos são de outras pessoas. A June aparecer muito ofuscaria qualquer outro personagem, sabe? E sim, Hannah tá presa em Gilead e desde o anúncio da série spin-off, então era óbvio pra mim que ela não resgataria a filha. E agora falando sobre a 6ª temporada em si, eu achei o começo bem morno, a série ganhou força lá no episódio 7, com a June planejando o ataque ao casamento da Serena, né? Os episódios 7, 8 e 9 foram sensacionais, então a temporada teve uma falta de ação que em certos momentos me incomodaram. Eles literalmente sempre planejavam o que ia acontecer e depois mostravam as consequências do ocorrido. Então tem finais que querem chocar a gente, tem outros finais que querem acalmar. Mas The Handmaid's Tale escolheu em não ser chamativo, tentou ser mais silencioso, tentou preparar uma história para o futuro, né, para o spin-off. Então o episódio quis mostrar que existe esperança e que a cura não é algo assim que vem do dia para a noite. E por ter sido uma temporada que oscilou muito no começo, a minha nota para esse final de ciclo, para a 6ª temporada de The Handmaid's Tale é 7 de 10. Mas comentem o que acharam desse último episódio, me falem o que acharam da temporada em si, se concordam com minhas críticas, né, ou das partes que eu gostei, aí podem reclamar de mim também. Falem se estão ansiosos para Os Testamentos. A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast do Nerdverso. Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau.